Bom, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a sacarose, né? Na verdade, dietas isentas de sacarose. A intolerância à sacarose, ela pode acometer aí na fase da infância, adulto, de diversas formas aí. Ela nem sempre vem logo de cara assim, é desenvolvida logo de cara assim, como outras que eu já falei aqui. E, dentre outras, essa não é tão comum assim de uma pessoa ter. Aí, às vezes, é 0,1% da população, no máximo. É bem poucas pessoas que têm essa tendência genética a ter essa intolerância, tá bom? E o que eu poderia falar? Para as pessoas serem isentas, ter uma dieta isenta a sacarose, essa pessoa pode ter alguma doença renal, pode ter alguma doença hepática aí, e ela não consegue quebrar a sacarose aí. Mas, na verdade mesmo, é uma deficiência no enzima chamada sacarase, que não consegue aí quebrar a sacarose, tá bom? A sacarose é o açúcar de mesa, gente. Quando a gente fala assim, termo técnico, até parece que é uma coisa do outro mundo, mas não é. Muita gente também já conhece já o termo. A sacarose, ele é o açúcar de mesa, popularmente conhecido. Nós usamos sempre, muito, em nossas casas, mas aí a sacarose ela vem em forma de grânulos, onde a gente encontra ele como forma de açúcar cristal, açúcar refinado. Além do açúcar refinado, aí a gente tem o mascavo, tem o açúcar orgânico. Entre eles, aí existem as diferenças, né? Quanto mais o açúcar for refinado, quanto mais ele passar por um processo de refinamento, ele simplesmente perde suas propriedades químicas, biológicas. Ele tem um pouco mais de propriedade química. Então ele perde-se também a coloração dele amarronzada, que é por causa da cana aí, e que é o principal meio de fazer o açúcar, tá bom? Mas aí o açúcar também pode ser obtido através de maçã, através de outras frutas aí. Ele pode ser obtido. E o que eu acho muito importante é que não é só uma pessoa que tem um problema na enzima para ter uma dieta isenta de sacarose. A pessoa que quer emagrecer também pode ter uma dieta isenta de sacarose. Diabéticos também tendem a ter essa dieta com restrição à sacarose. Embora tudo que nós venhamos consumir, ele vire uma espécie de açúcar no nosso organismo, que é para nos dar energia, a sacarose em si é o meio aí de conseguir tirar da nossa dieta para a gente conseguir se livrar disso ou não ter nenhum problema quanto a isso. Uma outra coisa muito importante, pessoal, a sacarose em si, ela nos traz aí 4 gramas, 4 calorias em cada grama. Imagina aí, você consome aí 5 gramas de açúcar, quanto que você vai consumir aí? 5 vezes 4 vai aí 20 calorias. Então, em cada 1 grama, gente, 1 graminha você tem aí 4 quilocalorias, tá bom? E o que eu acho muito importante é simplesmente ele nos proporciona apenas doçura. É o papel da sacarose principal aí, é nos trazer uma doçura, a gente sentir o sabor do alimento, acrescentar um sabor para o alimento. Essa é a função básica dele. Mas ele também muda de cor, ele muda de textura quando ele passa a ser caramelizado. Então aí algumas pessoas já conhecem. Para fazer um pudim você tem que queimar o açúcar e ele passa por um processo de caramelização. Então ele também muda a cor.
ele tem essa função, ele consegue. Mas o mais interessante, que não pode esquecer jamais, é de que se você, entre um açúcar orgânico, entre um açúcar refinado, entre um açúcar granulado aí, normal, é sempre ideal que vá para o orgânico, porque ele contém vitaminas. Quando você pega o muito refinado, como eu falei agora anteriormente, há um minutinho atrás, você simplesmente só vai ter aí o sabor. Você não vai acrescentar mais nada à sua vida, a não ser o açúcar, a não ser o doce. E aí complica um pouquinho. Então, você que tem uma tendência dietética aí, você pode deixar de comer o açúcar, mas você pode substituir ele. Então, não é o fim do mundo. Existem aí alguns polióis. Polióis, para quem não sabe, são substâncias com a mesma doçura do açúcar. Na verdade, os polióis ele tem uma doçura um pouco menos que o açúcar, mas ele traz aí a mesma propriedade em trazer sabor para nós. Então é isso, gente. Aí tem os polióis aí, que ele é um pouco menos adoçante do que o açúcar. E daí tem uma série de outros, tem aspartame. Eu separei até eu separei, na verdade aqui tem muita substância. Tem o polióis, que é o poliol que eu acabei de falar aqui. Tem o manitol, você pode ter sacarina, você pode ter o sorbitol, todos eles. Agora, é importante eu falar para vocês, eu já coloquei lá na página um vídeo curto, mas aí ele diz quantas quilocalorias traz, porque alguns adoçantes, ele não nos dá caloria nenhuma, ele é 0 caloria, e daí você usa, normalmente as pessoas usam em prol daquele benefício de não engordar, de não tomar tanto açúcar. Ótimo, muito bom. E tem outros que trazem aí 1,6 em cada grama de caloria. Outros vêm 4 calorias, igualzinho ao açúcar. Mas outros, ele tem 200 vezes mais doçura do que o açúcar. Tem alguns que chegam a ter 210, 220. São substâncias doces muito potentes. São chamados álcools de açúcar, mas que ele não é nem álcool e nem açúcar. É um termo assim, um termo dado para ele mesmo, mas ele não chega a ter tanta alteração. Tá bom? Então é isso, acho que basicamente é isso que se pode saber da sacarina, da sacarose aí. E escolham, leiam o rótulo, e daí você vai descobrir qual é o seu adoçante preferido aí. Se você quer perder peso, você pega um que tenha 0 calorias, que não te dê nenhuma caloria a mais, como o açúcar dá. Se seu propósito é apenas substituir o açúcar, ótimo, então você pode pegar um outro. Porém, só uma observação. Tem alguns, esses que eu falei que são fortes aí, 200 vezes mais doce que o açúcar. Esses aí, se consumido em uma alta quantidade, eles têm um poder de laxante, tá? Então, eles vão te dar aí um desconforto aí no seu organismo e ele tem um efeito laxativo. Ele simplesmente vai fazer você evacuar com maior facilidade. Então, tudo no seu limite aí, bonitinho, tá bom? É bom que você conheça o seu organismo para que você consiga obter aí sucesso na escolha do tipo de adoçante. Uma outra coisa que não é o fim do mundo, mas também não deixa de não ser importante, é que quem já usou adoçante sabe que eles dão aquele sabor doce, aquele sabor adocicado no início, e depois no final, quando você engole, você sente uma trava na sua garganta, você dá uma travadinha ali. Esses aí são os mais fortes, mas ainda como eu falei,
pode escolher um poliol aí que eu falei. Vocês podem escolher um pouco menos doce que o açúcar ou com um doce parecido com o do açúcar. E daí tem alguns que eles não conseguem. E aí algumas pessoas falam, aquele adoçante tal é ruim. Não é o adoçante que é ruim. Talvez a escolha que você fez é que não é o que você esperava, que não é o que você queria. Você escolheu um adoçante que ele vai te dar esse ranço no final. Mas existem adoçantes que eles não vão te dar ranço nenhum. Ele vai te dar apenas o sabor adocicado e aquela leveza ao você engolir. Tá bom? Espero ter ajudado. Se tiver mais alguma dúvida, é só me procurar que eu tô aqui para falar um pouquinho mais a respeito disso. Tá bom?